Olá, querido ouvinte, saudações, que Deus abençoe a todos. Eu me chamo Cícera Ferreira, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. E a mensagem que eu quero deixar hoje para vossa meditação se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mas o capítulo anterior a este fala do batismo de Jesus. E no capítulo 4 conta que Jesus, assim que ele sai das águas do batismo, ele foi levado pelo Espírito. E que Espírito? O Espírito Santo. Ao deserto, a fim de ali ele ser tentado pelo diabo. Conta que Jesus passou ali no deserto 40 dias e 40 noites, ou seja, 40 dias completos de 24 horas, jejuando, orando e sendo tentado pelo mal. E no final dos 40 dias, Jesus teve fome. É lógico, ele estava jejuando, estava faminto. E neste momento, meus queridos, Satanás não perde a oportunidade e se chega novamente a Jesus, a fim de tentá-lo e fazer com que Jesus cedesse às suas tentações. E ele, por quê? Porque ele é um aproveitador de fraquezas. Ele é um aproveitador de oportunidades. Satanás, ele sabe das suas e das minhas fraquezas. Ele conhece quando estamos vulneráveis, frágeis. E com Jesus não foi diferente. Ele chega a Cristo sabendo que Jesus estava faminto, disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda então que essa pedra se transforme em pães? Mas Jesus, conhecedor das Escrituras, Jesus diz: está escrito. Jesus sempre apontando as Escrituras como sendo a palavra de Deus e digna de ser obedecida. Assim Jesus vence as tentações do mal. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o inimigo não ficou satisfeito com isso. Ele novamente leva Jesus ao pináculo do templo. E ali ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque assim está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra. Novamente Jesus aponta as Escrituras e diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele é insistente. Novamente ele leva Jesus a um lugar muito alto. E de lá de cima ele mostra a Jesus todos os reinos da terra e dele próprio, deles. E diz a Jesus: estás vendo tudo isso aqui? Toda esta glória é minha, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então somente de joelhos tu me adores. Então, somente de joelhos você me adore, que eu te darei tudo isso. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e só a ele lhe prestarás culto. E o diabo deixou. Então veio o anjo do Senhor e o serviu. Mas vamos voltar ao início do capítulo 4. Que diz que Jesus, após ser batizado e sair das águas, foi levado pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado por Satanás. Onde fica a pergunta: por que Jesus havia de, assim que ele saiu do batismo, que ele foi batizado, ter ido ao deserto ser tentado pelo mal? Pense comigo, meus queridos. Jesus, ele veio à Terra para uma grande missão, de grande responsabilidade. Começando pela pregação do Evangelho Eterno, pregando a pessoas e multidões. Somente palavras, somente a teoria não seria o suficiente.
Jesus, ele tinha que viver uma vida que desse sentido aos seus ensinos. Se Cristo fez tudo isso e hoje as pessoas ainda não creem, ainda não é suficiente para a maioria aceitar os ensinos de Jesus. Agora imagine se Jesus não tivesse vivido. Jesus viveu o que ele pregou. Por que dizer a você, ou você dizer a mim, faça assim, obedeça, perdoe, não revide, ore, jejue, não ceda às tentações? É muito fácil dizer isso um para o outro. Difícil é viver na prática. O que eu te mando fazer, ou melhor, eu te mando não, o que eu digo que você deve fazer pelas Escrituras, ou Jesus ter falado para as pessoas, sem viver. Mandar os outros fazer é fácil demais mandar. Difícil é viver na prática, mas isso Jesus viveu. Jesus viveu na prática tudo o que ele ensinou. Então era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo que ele passou ali no deserto, para começar a sua missão. Ninguém poderia dizer que ele só estava ensinando, mandando, fazer. Ninguém poderia dizer que ele só estava ensinando, mas que ele mesmo nunca tinha vivido aquilo ali. Como era que ele poderia dizer que alguém tinha condição de fazer o que ele mandava, ou que ele manda, se ele nunca passou por aquilo, se ele mesmo nunca provou que seria possível? Mas Jesus não, Jesus, ele viveu na prática, ele sofreu na pele todo o sofrimento que nós sofremos e muito mais. Com isso, ele nos ensina que fazer a vontade de Deus, que fazer o trabalho do Evangelho não é de qualquer jeito. Ele nos ensina, meus queridos, que fazer a vontade de Deus não é de qualquer maneira, eu vou fazer e pronto. Tem que haver preparação, tem que haver consagração. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele não nos dá fardo nenhum que nós não possamos suportar. Porque ele viveu, ele sofreu, para que ele pudesse dizer isso a mim e a você. Que toda tentação, que seja humana ou diabólica, que todo sofrimento, nós podemos vencer, mas sozinho não. Jesus, ele venceu, porque ele estava com o Pai. E nós só venceremos se também estivermos com ele. Sozinho, meus queridos, é impossível. Por isso, busque a Deus em toda a sua vida. Entregue-se a Ele. Entregue a Ele o seu coração, a sua mente e todo o seu corpo para servi-lo. Deus, Ele não precisa de nós para que Ele exista, mas nós precisamos dele. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.